A gente fala sobre o ano do Supremo Tribunal Federal, gentilmente atendendo a Jovem Pan, nesse dia 22 de dezembro. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Ministro, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia, é um prazer estar no seu programa. Nós é que agradecemos. Ministro, no começo dessa semana o senhor teve mais um desentendimento com o ministro Gilmar Mendes. O senhor até citou a frase que se tornou célebre nesse ano, tem que manter isso, viu, dita por Michel Temer. Aliás, Gilmar Mendes mandou nessa semana também Antônio Garotinho para casa. Imagino que o senhor não queira especificamente falar sobre a decisão de um outro ministro, mas o senhor concorda que algumas decisões esse ano, tomadas pelo Supremo, desagradaram a opinião pública e para quem torce pela Lava Jato? Olha, eu de fato não comento a opinião de outros colegas e não aconteceu propriamente um desentendimento. Apenas pessoas que têm visões diferentes de qual seja o papel de um juiz constitucional nesse momento brasileiro. Eu penso que a melhor forma de atuar de um juiz constitucional é ser capaz de interpretar o sentimento social, fazendo com que ele, todavia, passe pelo filtro da Constituição. Portanto, para agradar a população, ninguém pode violar um direito fundamental previsto na Constituição. Mas, fora isso, é desejável e é o normal em toda parte do mundo que os tribunais constitucionais e as Supremas Cortes sejam capazes de atender às demandas sociais compatíveis com a Constituição. É assim que eu vejo o meu ofício e é assim que eu trabalho. Ministro, a pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Como vai, ministro Barroso? Tudo bem? Bem, bom dia, Augusto. Como vai você? É um prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Ministro, o senhor libertaria o ex-governador Garotinho? Augusto, eu não posso opinar sobre um caso concreto sem ter visto os autos. A gente não julga de acordo com o clamor público. A gente, na vida, deve decidir as questões de acordo com a prova dos autos. O que eu verifico é que ele foi recorrentemente preso pelas instâncias inferiores e tem sido solto pelos tribunais superiores. Mas eu precisaria ver concretamente a demanda, os elementos dos autos. Agora, eu integro a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que somos eu, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos tido, no geral, uma visão mais dura, eu penso até que moderada, mas correspondendo à prova dos autos, em matéria penal. Foi dali que saiu a prisão do ex-deputado Paulo Maluf e dali que saiu recentemente o recebimento da denúncia, em prazo bem razoável, do senador Agripino Maia. Portanto, eu acho que claramente é possível detectar visões diferentes de qual seja o papel do Supremo e qual seja a melhor interpretação do direito penal. Eu acho que lá numa instância superior, longe dos fatos, longe da vida real do embate contra a corrupção, o Supremo só deva interferir nas situações em que haja manifesta ilegalidade. Eu não gosto de desautorizar quem está no fronte do enfrentamento desta cultura que se naturalizou no Brasil de saque ao Estado como se fosse normal o desvio de dinheiro público, seja para o bolso, seja para a campanha eleitoral. Ministro, Denise Campos de Toledo quem está falando, até em linha com o que o senhor disse há pouco. E, em certos momentos eu vejo o Supremo passando uma certa insegurança para a sociedade em relação a determinadas ações, como se não tivesse uma linha única de decisão. E nós tivemos um pacote agora de final de ano que deixou uma insegurança maior no ar. Essa questão da condução coercitiva, a liberação de políticos presos, nós tivemos a interferência do ministro Lewandowski em agenda econômica, que é importante para a reestruturação do país. Então são medidas que vão sendo jogadas, que dão de um lado a ideia de que se possa barrar todo o encaminhamento das investigações da Lava Jato, possíveis punições, e de outro lado a interferência direta na economia e sem se ter essa linha
única de ação, não é? Olha, eu pessoalmente acho ruim que em qualquer questão institucionalmente relevante haja decisões monocráticas. Acho que assim não deve ser. No que é importante, o tribunal deve falar a uma só voz, mesmo que com posições diferentes, mas não deve ser nenhuma questão importante do país produto de voluntarismos individuais. Eu vou falar uma coisa que eu considero muito importante e preciso explicitá-la. É que, como se verificou em casos recentes, inclusive no de submissão de uma decisão do Supremo ao Congresso, você tem hoje no Supremo pelo menos 5 ministros que se dispõem a enfrentar abertamente o pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro que foi celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia. Esse grupo perdeu de 6-5, mas 5 vozes que abertamente enfrentam este paradigma tradicional da vida brasileira. É provavelmente mais do que jamais houve. Portanto, é preciso olhar para as tendências e verificar que há crescentemente uma consciência crítica do modelo que se pratica no Brasil. Eu não estou dizendo que os demais participem do pacto, mas tem uma disposição diferente para enfrentá-lo. Sobre a questão econômica, é um ponto muito bom você ter levantado. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção. O Supremo, como regra geral, eu penso, e o Judiciário, ele deve ser autocontido. Ele não deve interferir em questões políticas. Acho que há 2 situações em que o Supremo e o Judiciário pode e eventualmente deve ser mais proativo. Na proteção dos direitos fundamentais, sobretudo das minorias, como se fez com uniões homoafetivas e proteção das mulheres e dos negros em certos casos, e na proteção das regras do jogo democrático, como eu acho que nós fizemos em relação ao financiamento privado de campanha, que era um modelo mafioso, como nós fizemos em relação ao rito do impeachment, que não poderia ter regras erráticas, tinha que ter regras claras. Fora dessas 2 situações, direitos fundamentais e proteção da democracia, eu acho que o Supremo deve ser deferente para com os outros poderes. E eu penso que questões econômicas é claramente uma em que o Supremo deve interferir o mínimo possível pela nossa incapacidade de muitas vezes prever efeitos sistêmicos de certas decisões. Portanto, proativo em proteção de direitos fundamentais, porém autocontido e deferente em questões econômicas, é como penso que o Supremo deve atuar, Denise. Joseval. Ministro Luiz Carlos Barroso, bom dia. O Luiz Roberto Barroso, bom dia. Em tese, o que o senhor acha do foro privilegiado? Bom, em tese e em concreto, eu acho ele uma lástima, salvo para algumas poucas autoridades, como é o modelo praticado em todo o mundo. O presidente da República, o vice-presidente, os chefes de poder. Portanto, eu acho que o foro privilegiado não é uma boa ideia. Ele entrou na Constituição como um contrabando feito pelo regime militar na emenda constitucional número 1, outorgada pelo ministro da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. E na mesma medida em que se condenou a classe política à irrelevância, naquele momento, se deram essas vantagens, esses privilégios processuais. E a Constituição de 88 repetiu isso. Ainda que a inspiração pudesse não ter sido ruim, o Constituinte não foi capaz de prever algumas coisas. A primeira, que haveria cerca de 540 processos criminais contra parlamentares no Supremo. E, consequentemente, o Supremo não tem nem estrutura, nem vocação para atuar de maneira eficiente em uma matéria como essa. Nenhuma corte constitucional do mundo deve figurar como tribunal de primeiro grau em matéria criminal, que é este o papel que o Supremo desempenha. Desempenha mal. E aqui é uma coisa interessante. Quando nós desempenhamos bem,
e eventualmente isso ocorre, você cria tensão com a classe política. Quando nós desempenhamos mal, você cria tensão com a sociedade. Como se diria nos Estados Unidos, it's a no-win situation. Só se tem a perder neste caso. Portanto, eu acho que a interpretação que eu propus de interpretar da maneira mais estrita o foro, para que ele só se aplique para os fatos praticados no cargo e em razão do cargo, é a que melhor realiza os princípios constitucionais e é o máximo que o Supremo pode fazer por interpretação. Mas, idealmente, uma emenda constitucional deveria restringir o foro. Nós exercemos mal essa competência, Josival. O poder, ele existe para você fazer o bem e para você fazer a justiça. O poder não é um instrumento para proteger os amigos e perseguir os inimigos. Ministro Barroso, o senhor foi advogado e a sua grande experiência de advogado foi enriquecer, sem dúvida, o nosso Supremo Tribunal. Os operadores do direito no campo penal têm estranhado o peso das sentenças atuais, que têm altíssimas. Eles sabem que na definição da sentença se busca lá atrás, no sistema trifásico, primeiro a pena base, etc. O senhor acha também, como o senhor foi advogado, e tem sido pesada a mão do Supremo Tribunal? Quem foi que fez a pergunta? Joseval, de novo. Joseval. Veja, é inegável que nós estamos mudando paradigmas. Eu acho que essa constatação ninguém poderia afastar. Mas nós estamos mudando um paradigma que era muito ruim. Eu, de fato, fui advogado 30 anos, com muito orgulho, tenho muitos amigos na advocacia criminal e ouço as queixas. Mas a verdade, Joseval, é que nós criamos um sistema penal, um sistema punitivo que não funciona. É um sistema feito para prender menino pobre por 100 gramas de maconha. É um sistema que não consegue chegar perto de quem comete desvios de 10, 20, 50, 70 milhões de reais. E, portanto, o país estava acostumado a um sistema que não funciona. E produziu algumas distorções, que é de achar que garantismo significa impunidade. Não. Garantismo significa respeito ao direito de defesa. E as pessoas passaram a achar que devido processo legal é o que não termina nunca, o que também é um equívoco. O direito penal deve ser moderado num país como o Brasil, mas deve ser sério. O que nós estamos fazendo é criando um direito penal minimamente sério que não disfarça o que está acontecendo. E, portanto, se eu ouvir o áudio em que o senador pede dinheiro, se eu vi o filme em que o portador vai buscar o dinheiro, e se eu tenho a gravação claramente demonstrando a lavagem, eu não posso virar para o outro lado. Isso não é punitivismo, isso é tratar as pessoas com igualdade, com seriedade. Em outro caso, se o colaborador premiado e o CEF, em relação a outro senador, denúncia recebida na primeira turma, diz que mandou o dinheiro para o Rio Grande do Norte. E no mesmo período em que ele diz que mandou o dinheiro para o Rio Grande do Norte, um determinado senador deposita na própria conta, em fragmentos de 8, 9 mil reais, 68 depósitos, para escapar do COAF, eu tenho que partir do pressuposto de que aconteceu alguma coisa errada. De modo que o que mudou no Brasil foi um certo sentimento igualitário em relação ao direito penal. Não importa se você é político ou se você é empresário, ou se você é pobre. O direito penal tem que ser igualitário, tem que deixar de ser duro com os pobres e manso com os ricos, porque um direito penal que não funcionava e que era seletivo criou um país de ricos delinquentes, Joseval. O país da corrupção ativa,
da corrupção passiva, da lavagem de dinheiro, do peculato, da fraude em licitações. Este é o país que nós precisamos mudar. E, ministro... Denise, para encerrarmos, eu queria falar do risco que nós temos de ter um problema institucional no ano que vem com a questão do julgamento do ex-presidente Lula. O senhor já defendeu uma rapidez nesse procedimento exatamente por essa questão, mas há muitas dúvidas, de novo, esse clima de incerteza em relação à prisão ou não em segunda instância e depois a possibilidade, mesmo que não haja prisão, dele concorrer às eleições. Veja, eu acho que são duas coisas bem diferentes. Uma questão é a prisão em segundo grau e outra coisa é a norma da lei da ficha limpa que impede quem tenha sido condenado por decisão de segundo grau a registrar a sua candidatura. Eu não vou falar de um caso específico. Na minha visão, eu não tenho essa obsessão nacional que as pessoas têm pelo ex-presidente Lula. Ele é um personagem importante da história recente do Brasil, sujeito a todos os juízos políticos favoráveis e desfavoráveis que a política engendra, mas do meu ponto de observação como cidadão e como juiz constitucional, ele não merece ser tratado nem pior nem melhor do que qualquer pessoa. Agora, num ano eleitoral, a justiça ter o cuidado de não permitir que até o último momento exista incerteza, eu acho que é virtude. Eu acho que o que se fez está correto e acho que deveria ter sido feito ou deverá ser feito com qualquer pessoa, seja o presidente Lula ou não o presidente Lula. Portanto, um Estado democrático de direito, as regras valem para todo mundo, inclusive para ex-presidentes. A questão do segundo grau é diferente. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em 3 decisões, entendeu que é possível a execução de penas depois do segundo grau, com o meu apoio e por múltiplas razões, porque o sistema anterior era um fiasco completo. 3 decisões do plenário. De lá para cá, não aconteceu nenhum fato novo que justifique você mudar a jurisprudência. Você muda a jurisprudência quando há um fato novo relevante que deva levá-lo a alterar a sua opinião. De lá para cá, a única novidade que tem é a chegada de novos réus. Mas, como eu tenho dito, um país em que a jurisprudência vai mudando em função do réu não é um Estado de direito, é um Estado de compadrio. Portanto, eu acho que nós devemos manter esta decisão, que de resto foi decisiva no enfrentamento à corrupção, na obtenção de colaborações premiadas e como desincentivo a novas práticas ilegais. Portanto, nós precisamos enfrentar esta velha ordem que acha que criminalidade do colarinho branco não é grave, que rico não pode ir para a cadeia, não importa o que tenha feito. Ministro Luiz Roberto Barroso, muito obrigado não só pela aula de Direito Penal, mas principalmente pela sua presença no todo aqui no Jornal da Manhã. Quando o senhor surgiu, me chamou a atenção seu gosto musical por uma música que eu não conhecia, que era o Ne me quitte pas, Não Me Abandone. Agora, misturando francês e inglês, Não nos quitte pas, meu Steve. Vamos em frente. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e continue aí combatendo o bom combate sem perder a fé.